pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para conversar sobre Lei Geral de Proteção de Dados e hoje, nessa aula, nós vamos conversar sobre o titular de dados como consumidor de bens e produtos e quais são, então, esses direitos dele como consumidor dentro da LGPD com relação à proteção dos seus dados pessoais. Vamos lá? Quando a gente fala no titular de dados como consumidor, a gente se refere àquela posição em que o titular de dados está consumindo um produto ou um serviço, naquela situação em que ele também é procurado nessa condição como titular ou como consumidor, potencial consumidor, para adquirir produtos ou serviços de interesse de publicidades direcionadas, enfim. E muitas das vezes isso acontece sem que ele queira. Quem de nós quantas vezes já não foi perturbado com essa publicidade, chata, com aqueles incômodos, a pessoa querendo empurrar para você um serviço ou te vender um produto, ou às vezes porque você preencheu um cadastro numa determinada loja que tem um parceiro, que compartilha dados e aí esse parceiro de repente vende um serviço ou quer te empurrar um produto que você não tem interesse. Como agir nessas situações? O que a LGPD previu para que você, titular de dados, possa exercer essa sua autodeterminação informativa? O que seria isso? É quando você decide quais dados você deseja informar, quais dados você deseja ter no banco de dados dessas pessoas que te procuram. Afinal de contas, se ela chegou até você, é porque ela tem o seu telefone, é porque ela tem o seu e-mail, é porque ela tem dados pessoais, tem o seu nome, tem o seu endereço, tem o seu telefone, tem o seu e-mail, então ela entra em contato com você. Se você não deseja mais receber esse tipo de contato, é desejo seu não fazer parte daquilo, é desejo seu não ter os seus dados na base daquelas empresas que estão te procurando ostensivamente, você pode sim solicitar, sob o amparo da LGPD, que esses seus dados sejam excluídos das bases de dados dessas empresas, por exemplo. Nós vamos ver ao longo da aula quais são os outros direitos, que o titular de dados possui e pode exercê-los dentro, dessa categoria de proteção de dados para poder preservar os seus dados pessoais e a sua própria privacidade, a sua intimidade, o seu direito de não ser perturbado. Primeiramente, nós temos que considerar que essas empresas precisam ter esses dados de uma forma segura, manter esse tratamento de dados de forma adequada. Vamos considerar e vamos partir do princípio da boa-fé, que ela está utilizando aqueles seus dados pessoais de forma segura, num ambiente controlado e que ela possui toda a observação que a LGPD pede que se tenha, que ele tenha uma base legal que trate daquele seu dado da forma mais segura possível. Vamos considerar que aquele seu dado pessoal está protegido, ele possui um cenário seguro dentro daquela organização, mas mesmo assim você não quer manter aquele dado naquela empresa porque o tipo de serviço não te agrada, é um direito seu, não é pelo fato da empresa estar adequada que ela tem o direito de ter o seu dado e de permanecer com ele lá. Se é da sua vontade, ok. Se não é, você pode muito bem exercer esse direito de solicitar a exclusão dessa base de dados. Mas vamos considerar que você a princípio não tem esse interesse. Você pode ainda assim pedir informações sobre quais dados aquela empresa possui de você. Você possui esse direito? Sim, você tem esse direito salvaguardado pela LGPD. O direito de saber, de simplesmente saber, de ser informado por aquela empresa ou por aquele órgão público que está fazendo contato com você, quais outros dados, além do seu nome, o seu telefone, seu e-mail, depende da forma como ela vai entrar em contato com você. Você pode perguntar, você tá me mandando essa mensagem no WhatsApp, o que mais meu você tem aí? É um direito que você tem de saber, ainda que você naquele momento não tenha o interesse de ser excluído, mas é um direito seu de simplesmente tomar conhecimento.
Inclusive porque a própria Lei Geral de Proteção de Dados diz que órgãos de defesa do consumidor poderão sim utilizar a Lei Geral de Proteção de Dados para agir na defesa do consumidor. Então, utilizar a Lei Geral de Proteção de Dados pode ser muito útil para você quando você estiver na condição de consumidor e não somente de titular de dados, porque todo titular de dados é também um consumidor. E a LGPD trabalha junto com o CDC na defesa dos direitos do titular, que também é consumidor. Então, por isso, é assegurado a você esse direito de pedir informações sobre os seus dados pessoais, independentemente de você estar sendo ostensivamente abordado ou não por alguma empresa. Simplesmente na condição de titular ou de consumidor, você tem isso que a gente chama tecnicamente de direito de petição. Então, o direito de petição nada mais é do que o direito de pedir. Ok? Não precisa ser uma coisa formal, tá? O simples fato de você ser abordado por meio de uma ligação te dá o direito de, na mesma ligação, solicitar essa informação, solicitar um esclarecimento, solicitar esse dado, até porque, como todos nós sabemos e ouvimos, essa ligação está sendo gravada e tal. Pois é, a ligação está sendo gravada tanto para um lado quanto para o outro. Então, é necessário que você preencha sempre um formulário ou encaminhe alguma coisa. É importante você exercer seu direito de petição por escrito também. Existem meios, existe site, existe local apropriado para isso? Existe. Mas se você for abordado verbalmente, numa ligação por qualquer empresa, você na mesma ocasião pode registrar, o seu interesse ou em saber mais informações sobre os seus dados pessoais ou também de naquele momento mesmo, se caso aquilo te incomodar, já solicitar a exclusão. Isso é um meio, é uma forma de exercício do direito de petição também, ok? E quais seriam os outros direitos que eu, como titular de dados, possuo e posso exercer de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu costumo chamar, que a gente coloca esses direitos dos titulares num armário, como se fosse assim, uma escrivaninha com 4 gavetinhas. Tipo esse desenho que está aparecendo aqui para você, exatamente, chama arco. E cada gavetinha dessa vai conter um conjunto de ações que estão relacionadas a cada tipo desse assunto aqui. Então vamos lá? Vamos abrir as gavetinhas? A primeira gavetinha é a gavetinha do A de acesso. Então, nessa gavetinha estarão todos aqueles direitos inerentes ao acesso de informações sobre os seus dados pessoais, seja por forma de peticionamento, como eu já comentei com vocês, que também está relacionado ao direito de informação, você acessa para pedir a informação ou até mesmo pede um acesso para consultar determinado banco de dados. Quando você perdeu uma senha ou você pediu acesso direto a um banco de dados, o direito à informação, quando você pedir diretamente a informação acerca dos seus dados pessoais, que é aquele direito que vai junto com o direito de petição, Então, geralmente você peticiona para pedir informações. Nem sempre vai ser só informação. Você pode peticionar pedindo a exclusão, você pode peticionar pedindo que seja feita uma atualização. Ok? Então, é um outro tipo de direito que você pode exercer que vai caber na gavetinha do acesso. O último direito que está escrito lá na LGPD, que também cabe na gavetinha do acesso, é o direito de confirmação, que está muito atrelado ao seu interesse em acessar e de pedir informações, que é justamente o quê? Saber o que seu tem lá, é confirmar. Saber se estão corretos. Às vezes a pessoa, você nem lembra que deu aquela informação ou que aquele dado seu foi tratado em algum momento. Então você tem todo o direito de confirmar se aqueles dados são seus mesmo, se aqueles dados estão atualizados. Então é o direito de confirmação. Então você pode solicitar, a confirmação desses dados para averiguar se estão corretos, se estão atualizados, ok? A segunda gavetinha é a gavetinha do R do nosso arco, que está relacionada aos direitos de
retificação, ou seja, é aquele direito de retificação que significa o quê? Correção. Está muito atrelado ao princípio da qualidade dos dados. Também está previsto lá na LGPD. O que quer dizer esse princípio da qualidade dos dados? Só para a gente lembrar rapidinho aqui. É aquele princípio do menos é mais, né? Também. E aquele quer dizer o seguinte, que aqueles dados, não basta eu ter poucos dados, não basta eu ter todo aquele cuidado da coleta granular, do princípio da necessidade de coletar o mínimo possível e tal. Se aquele dado, né? Se aqueles dados, ainda que mínimo possível, ainda que coletado minimamente dentro do que é estritamente necessário, estiver incorreto, estiver errado, estiver equivocado, não vai me adiantar de nada, porque eu estarei guardando um ativo tóxico da mesma forma. Por quê? Porque se houver um incidente de segurança, ele vai se perder, ele vai poder trazer algum prejuízo e, tecnicamente, ainda que não haja nenhum prejuízo, se aquele dado não está correto, se ele está equivocado, se ele está incompleto, eu não vou conseguir falar com o titular. E eu tenho os dados pessoais, em regra, para poder tratar esses dados, para em algum momento falar com o titular, fazer algo a respeito daquele titular, ou mesmo obter um conhecimento que vem de uma informação baseada num dado pessoal que está incorreto. Portanto, a qualidade desses dados é essencial para o negócio, seja das empresas privadas ou das organizações públicas. E manter esses dados atualizados, muitas das vezes, vai requerer, sim, que o titular se manifeste sobre isso, que ele diga que está atualizado, que não está, que mudou de endereço, que mudou de nome, mudou de estado civil. Tudo isso vai impactar no quê? Na geração de uma informação que vai me dar um conhecimento, que vai me gerar um valor. E se a gente fizer esse caminho reverso, eu vou estar tendo valores invertidos, valores errados, informações trocadas, conhecimentos bagunçados. Por quê? Porque o dado pessoal que está lá na base, na fonte, ele não tem qualidade, ele não está atualizado, ele está errado, certo? Ele está incompleto. Então, nessa segunda gavetinha da retificação, ela é muito importante, principalmente para o resultado de ponta que eu vou querer com aquele dado pessoal. Vamos para a terceira gavetinha, a nossa terceira gavetinha do C, de cancelamento. É nessa gavetinha que você vai simplesmente falar, chega, cancela tudo, para o jogo que eu não quero mais brincar. É assim que funciona. Cansei, não quero mais. Então, nessa gavetinha, a gente guarda todos aqueles direitos que estão previstos na LGPD referente ao seu direito de pedir o cancelamento do tratamento de dados quando você quiser. E atenção, vamos só colocar uma coisa muito importante. Se a base legal permitir que você possa direcionar isso, ok? A gente fala muito aqui do consentimento, mas o consentimento não é só a única base que é permitida para poder tratar dados. Isso a gente já falou várias vezes nas nossas aulas aqui no canal. Mas, se for uma base legal que, por exemplo, a administração pública não possa mexer, por mais que você peça o cancelamento do tratamento daquele dado, pode ser que você receba uma resposta de um órgão público ou de uma empresa que diga para você, mas eu preciso dessa informação para fazer a roda girar por aqui. Tá? Então, assim, vai ser muito difícil isso acontecer com um órgão público, porque geralmente o órgão público realiza políticas públicas, dificilmente ele vai poder abrir mão de seus dados, usar os seus dados pessoais, porque você não quer mais dar os seus dados. Não é bem assim que vai funcionar. Quando for uma obrigação legal, uma execução de políticas públicas, são bases que não tem como a gente, por mais que a gente peça, que a autoridade que está do outro lado possa atender. Mas quando for, uma empresa privada e for algo relacionado à publicidade que querem fazer, algum produto que querem ficar te vendendo, aí sim você vai poder solicitar, porque você não tem mais interesse. Até mesmo academias, às vezes você fazia atividade física numa determinada academia, você mudou, não faz mais, aí de repente aquela academia fica entrando em contato com você para você renovar aquela coisa toda. Então você pode, você não tem mais interesse, é um serviço que não te interessa mais e certamente é uma base de dados
dados que vai permitir que você solicite o cancelamento e obtenha esse cancelamento. E a nossa última gavetinha, que é a gavetinha o quê? Da oposição, é o O do nosso arco. Então, você vai fazer o quê? Nessa gavetinha, o que cabe nessa gavetinha? Quando você se opõe, é diferente de quando você pede cancelamento, tá? A oposição, você simplesmente está contestando a forma como aquilo é feito ou contestando a quantidade de dados que tem ali. Você não está querendo retirar que seja feito, você não está se dispondo a não quero que tratem os meus dados, você não quer solicitar exclusão, você não quer solicitar o cancelamento, você simplesmente está se opondo à forma como aquilo está sendo feito. Ou você vai pedir a portabilidade porque aquele tipo de serviço não está sendo exercido com qualidade e você quer pedir a portabilidade para outra empresa, tá? Então, vejam bem que há uma diferença, né? Principalmente naquele ponto que fala das revisões das decisões que são feitas por inteligência artificial, né? Então você se opõe, você não pede exclusão nem cancelamento. Quando a natureza do seu pedido for nesse sentido, vai caber aqui nessa gavetinha. Então, gente, é isso. Vamos ficando por aqui. Espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre os direitos dos titulares de dados que a LGPD dispõe para você, que também é consumidor, e possa, a partir de hoje, ficar mais atento e exercer todos esses direitos. Se você gostou da aula, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa aula com outras pessoas para que elas também possam aprender um pouquinho mais sobre Lei Geral de Proteção de Dados e utilizar, se empoderar no seu dia a dia. Aguardo você na próxima aula.